Bom dia, tudo bem, gente? Sou eu, Melissa, de volta aqui ao canal. Hoje é segunda-feira de manhã, que você acorde com todo o gás, com todo o vigor, que Deus te encontre logo pela manhã, toda manhã, e te lembre da promessa que você coloque o pé no chão já com a certeza da vitória, da promessa que Deus tem para você. Amém? Eu quero fazer esse vídeo continuando os vídeos sobre o Setembro Amarelo, né? Deus trabalha muito comigo como? No sem querer. Ele me traz muito para perto, até lugares, até pessoas, de maneira que eu não desconfie daquilo, daquele plano, daquele projeto, daquele propósito. Eu vejo muito Deus trabalhando assim, né? Porque hoje de manhã, raramente eu faço isso porque nunca dá certo. Sempre que eu vou tentar fazer algo que da minha mente não dá certo. Quando é algo inspirado, sempre dá certo. Daí eu falei assim, não, vou escolher uma blusa amarela. Tem várias cores aqui nessa minha agenda, ó. Tem o amarelo, quero o amarelo. Procurei lá, não achei. Daí eu lavei roupa ontem, mas a blusinha que eu tenho amarela, ela tá úmida ainda. Eu peguei assim e falei assim, não, mas ela não tá molhada, ela só tá... porque hoje amanheceu fresco. Só tá gelada, porque eu tentando me convencer, não, a blusa tá molhada mesmo. Aí coloquei essa blusinha preta. E aí eu pensei, poxa vida, né? Toda vez, se eu tento ser intencional, planejar as coisas, aí parece que não dá certo. Toda vez que eu não planejo, dá certo. Então, assim, essa é a pegada que Deus tem comigo, mas para cada um é diferente, entendeu? É porque eu tenho uma coisa assim, muito. Eu sou do contra. Eu sempre me identifiquei muito com aquele personagem da Turma da Mônica, o do contra. Desconfio muito de tudo que é humano. Desconfio, sabe? Vejo o ser humano muito montando coisas para aparecer, então eu sempre sou um pouco arredia, eu quero saber se as coisas são de verdade, sei lá, se tem conteúdo e tal. E aí sempre é do autismo, né? Essa rebeldia de não seguir regras, de questionar, de duvidar do mundo que já é sistematizado antes da gente chegar e sistematizado para o neurotípico, né? Mas eu quero falar sobre o quê? Daí eu tava de preto, pensei. Daí Deus foi trabalhando o luto. E uma coisa que eu percebi, foi a primeira vez que eu consegui falar do Setembro Amarelo, porque já tem 7 anos, né? Então já fechou um ciclo. Então aí começa a minha cura. Porque eu consegui falar disso. Mesmo em meio, falei de unha, de maquiagem. Odiei, né, para chegar no Setembro Amarelo. E às vezes a gente faz isso, né? Mas Deus vai curando conforme a gente vai falando, testemunhando daquilo que já passou. Então eu fiz um vídeo, eu me senti, uau, olha, consegui falar sobre isso. E se você já passou por isso, aquelas coisas que você já passou, quando você contar, você falar, caramba, eu consegui falar sobre isso. Olha, tô sendo curada, tô sendo curado. E aí Deus me falou, luto de si mesmo, esse é o preto, é o processo que você passou. Você se sentia morta, né? Se sentia aquele processo da cova que se abria, que Satanás abria e era silencioso, tudo passando na minha mente, no meu coração, da alma querendo se entregar,
esse ser horrível, né? Por quê? Por que você queria, se você tinha um cheiro tão bom, né? Que o próprio Satanás te cheirou. Ele veio no meu quarto. O que que aconteceu? Eu dei o testemunho de que ele veio no meu quarto para me matar. Porque ele mandou esse vento, né? Ele usou pessoas, ele me usou também. Ele fez assim, ó, ele mexeu lá fora, usando pessoas, e aí ele desconstruiu minha imagem, ele usou os meus pensamentos, os meus sentimentos, para que eu acreditasse que eu já estava morta, que eu entrei num luto de mim mesma. Esse é o preto, o luto. Estou em luto. Luto por quem? Quem morreu? Eu morri. E aí ele me fez acreditar que, tipo, que a minha vida já tinha chegado ao fim, entendeu? Só parece que Deus tinha esquecido de gerar alguma chave lá no céu para que a minha morte natural acontecesse aqui, como se, sei lá, como se na mente, né? Deus tivesse falhado, já era, sabe? Já a história já era para ter terminado e ele. E aí entrei em luto de mim mesma, lamentando até ter vivido tudo que vivi, os anos que se passaram, achando que de nada tinha servido, né? Mesmo as coisas boas parece que não eram tão boas, porque eu tive decepções. Então, a decepção, ela nega aquilo que você viveu, né? E ela exclui completamente o aprendizado, né? Ai, fui pegar um café. É difícil explicar isso. Peraí. Ver se eu tomando um café. Nossa, que cheiro, que sabor maravilhoso. Quer? Bom dia. Tô impressionada comigo mesma, como que eu estou conseguindo abordar esse assunto e estar bem. Você tem um assunto que você não toca com ninguém. Uau! Imagina falar sobre isso, expor isso, edificar as pessoas, testemunhar. Caramba! O dia que Deus fizer isso, você vai ver a grande transformação que Ele está fazendo comigo agora. É difícil, mas é bom. É um difícil que é bom, é. Enquanto isso, o passarinho tá cantando lá fora. Nada tá difícil para ele, né? E, quer dizer, a natureza sempre me fez muito bem. E muitas vezes o que eu vejo que o que deprime a gente é o artificial, o ser humano, ele te impõe uma forma da perfeição. E principalmente para quem é neurodivergente, você se sente inapropriado, você se sente reprovado, você se sente e você não quer se encaixar, sabe? Eu não quero me encaixar, porque para eu me encaixar, eu tenho que fazer um luto de mim mesmo, sabe? Eu tenho que fazer, é como se eu tivesse que fazer o meu enterro, o meu funeral, o meu enterro para encaixar naquilo que as pessoas querem que eu seja, entendeu? Para que eu seja aprovado. E isso é muito doloroso, você ter que se enterrar em vida. Ainda vou escrever sobre isso. Mas eu tenho um conto que fala sobre isso. É sobre uma mulher, né? Fala muito sobre isso, mas não especificamente porque eu também não sabia que eu era autista neurodivergente.
Então, o que que é o luto de si mesma? 2017, eu tive várias decepções, não só com as pessoas, mas comigo mesma. Eu me senti decepcionada comigo mesma. Eu fazia coisas que eu não sabia porque eu estava fazendo. E uma das coisas que eu fazia era fugir. Eu digo que eu sou muito boa nisso. Eu sou muito boa em fugir. Engraçado, eu não sabia o que exatamente era isso, até que eu achei um livro ontem que tá falando sobre isso. É um livro, ó, inclusive ele é amarelo. Destrave seu cérebro. Ele vem dizer que os traumas, eles impedem você de ser feliz, porque ele quer te proteger a todo custo, né? Inclusive de boas experiências, né? E aqui, olha o que está escrito: lute, fuja ou congele o tronco cerebral. Lute, fuja ou congele. Eu tenho muito isso, congelamento, diante de algo assim, perigoso ou, sei lá, ruim, abusivo, qualquer coisa que seja uma ameaça para mim, eu tenho muito esse congelamento. E eu tenho muito esse fuja, mas eu também tenho a luta, momento que eu entendo, sabe, que eu preciso lutar contra mim mesma. E lutar, né? Lutarei no mundo. Lute, fuja ou congele. Eu não sei se você tá fugindo de alguma situação, mas quando a gente foge, parece que a gente tá tentando se preservar, né? Só que o problema desse preservar é que você está se preservando não só das coisas ruins, mas é autossabotagem, né? No fundo, você está se preservando das coisas boas, das melhores coisas que Deus tem para você. Fugindo, sempre fugir de estar com as pessoas. E aí eu cheguei no ponto máximo, né? Nesse ano de 2017, no ano que minha mãe adoeceu, de fugir das pessoas, fugir. Eu precisava trocar minha rede social, mudar o nome. E aí eu coloquei um nome que é Melissa Destino, porque eu acredito muito no destino, né? Como eu acredito em Deus, que não é algo místico, é um plano, porque tá escrito, né? Que todos os nossos dias já foram escritos muito antes da gente sequer ter existido, né? Então, o que que é isso? É o destino, né? Que é muito forte. Então, a minha vida, quando ela estava cheia de erros, inclusive meus, quer dizer, eu estava fugindo, eu estava. E quanto mais eu ia agindo, pior as coisas iam ficando. E se eu não agia, as coisas também. Se eu agia, ficavam ruins. Se eu não agia, também ficavam ruins. Então, assim, eu via que não ia adiantar. É aquele momento do caos, completo caos. Só que aí é que tá. Aí é que tá. Em momentos de caos, há uma grande transformação. Alguma coisa que Deus quer fazer. Só que nesses momentos de caos que Deus quer fazer alguma coisa, é como se fosse uma obra aberta. Sabe, ali começa a se... É como se a natureza
e a sua própria natureza também, tudo em volta e todos junto com você começa a se revirar, a se contorcer. Só que esse movimento que causa dor é um anúncio de que vem algo novo por aí. Vem e foi a oportunidade que Deus se usou para chegar até mim, né? Ai, é difícil explicar. Tem um período da sua vida que quer você haja para fazer algo bom, as pessoas vão interpretar como algo ruim. E era isso que estava acontecendo. Se eu tentava fazer algo bom, as pessoas metiam o pau, falavam, sabe, interpretavam como algo ruim. Se eu não fazia, também era ruim, entendeu? Então, nesses períodos em que você é o período que vai ser assim, você não tem o que você fazer, né? Vai ser assim, porque talvez faz parte do processo. O que vinha na minha cabeça sobre a minha vida? Que a sua vida é como se fosse um pacotinho, tem um pacotinho na mão aqui. E eu tenho muito isso. A minha filha hoje não percebe, mãe, comprei um suco de maracujá ontem pra ela, e sabe, eu fico triste, aquilo lá não é suco de maracujá, olha lá na caixinha, isso é algo que eu aprendi lá no Japão, a olhar, minha mãe sempre falava, olha, quantos por cento tem, né, é 100% integral, tem 10% de suco, isso não é suco de maracujá, é água com açúcar e corante, né, nós estamos sendo enganados, então se eu tinha um pacotinho da minha vida, e olhava para ele com essas decepções e falava, meu Deus, quantos por cento aqui de verdade? Então tem muito essa busca por verdade, Melissa de verdade, Poliana de verdade. Meu Deus, pelo amor de Deus, me dê verdade, senão eu morro, sabe? Eu vou ficar perambulando por aí, sabe, com mentiras, pendurar no pescoço como se fosse uma verdade, um ouro falso, um ouropel, eu não quero. Um folheado, sabe? E aí eu tinha com essas decepções, ficou muito claro de que eu tinha que jogar fora a minha vida. Porque tudo até então que eu tinha vivido era falso. Todos os laços que eu tinha criado com as pessoas eram falsos. Com essas decepções, para mim, eu descobri que tinha 10% de maracujá lá dentro. Não era de verdade, entendeu? Porque a hora que eu caí, as pessoas vieram para pôr o pé em cima. Para pôr o pé em cima, em vez de dar a mão para eu levantar, entendeu? E aí, eu pensei, não, tá tudo errado, é a minha vida inteira, o pacote inteiro, porque eu sou uma pessoa muito mansa, muito passiva. Eu nunca fiquei com ódio das pessoas. Meu ódio veio em relação a mim. Então eu pensei, esse é o luto de si mesmo, é isso que as pessoas pensam e não falam, não vão falar, esse processo de cova é secreto. Então eu sou o problema. Então, como é que faz, né? São uma vida inteira de mentiras, de laços falsos. O que tem de verdade na minha vida? Eu olhava pra minha vida, não tem nada de verdade. Por quê? Por várias coisas. Amizades falsas, relacionamentos familiares falsos. É, é, eu fiz direito e aquilo para mim era falso. Eu não sabia exatamente quem eu era, estava fazendo artes, tentando buscar ainda quem eu era. As pessoas nunca entenderam o meu jeito de ser, sabe? Eu sempre fui estranha, esquisita e enfim, eu não achava essa verdade, entendeu?
e não achava nenhum lugar onde eu me sentisse bem. Quer ver? Na época, os lugares que eu ia era a faculdade, onde eu não me sentia bem, eu era diferente ali de todo mundo, eu sou diferente de todo mundo. Então, o que eu achei que eu ia achar um lugar onde eu fosse achar aquelas pessoas que são parecidas comigo, eu não achei. Então, eu sempre tentava me esconder das pessoas. Porque sempre as pessoas estão vendo uma coisa, eu estou vendo outra. Quer ver? Uma vez eu passei a maior vergonha na sala de aula, na frente, porque alguém falou, eu fui falar o que que era o ponto, né? O ponto é a linha. E para mim a linha não é a continuação do ponto. Para mim a linha são vários pontos em que você, com o seu olhar, você faz um risco imaginário, que aquilo lá não existe, entendeu? Como se tudo fosse só pontos. A linha de fato ela não existe. Então eu fiz assim no quadro. Tan, 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 e risquei. Daí uma menina que muito gostava de mim, né? Mentira. Já tinha tido um problema com ela num grupo que a gente fez. Ela tinha um espírito bem assim de contenda, né? Ela era o oposto de mim, né? Então, com opostos, às vezes a gente não se dá muito bem. Ela veio bem assim, irônica, né? E falou: não. Daí fez pá. Você não sabe que a linha é a continuação do ponto? E assim, todos esses anos até hoje, desde esse dia, eu vim olhando para aquilo falando: não, a linha nunca vai ser a continuação do ponto. Sempre vai ser vários pontos em que eles não sabem. É a minha visão sobre isso. Mas a linha, ela não existe. Aqui são vários pontinhos. Aqui, ó, são vários pontinhos. Essa linha aqui, ó, sabe quando você faz o desenho? Ela, de fato, ela não existe, essa linha. Essa linha aqui, ó, ela não existe. São vários pontinhos. Aqui, ó, você não vê. Então, se essa é a mente neurotípica, só que eu não sou obrigada, desculpa, para passar de ano, para me formar, a escrever, confirmar uma coisa que é do outro. Não é o que eu acho e não é o que eu vim fazer na Terra. E aí tinha a família, nem é preciso dizer que eu nunca me senti inserida, né? Nunca, sempre fui estranha. E aí tinha o hospital onde eu ia, né? Aí era pior. Nossa, aquele ambiente de morte, de tragédia, das conversa de sangue, de hemorragia, tá morrendo, corre aqui, sai do quarto, tá morrendo, sai daqui, tá sangrando, tá. Nossa, parecia que eu queria sair correndo daquele lugar. E naquele ponto da minha vida, esse é o problema, né? A minha vida ela vem correndo muito lenta, né? Eu digo assim, as pessoas naquela idade, eu tava, 2017, eu tava com 36, as pessoas já faz tempo, no mesmo emprego, já tem seus filhos, já tem seu marido, já tá até pensando em aposentadoria, já, sabe, já tem sua casa. E eu não, eu ainda tava buscando quem eu era, porque tudo que eu tinha construído até então tava tudo errado, sabe? Tudo cheio de erros, relacionamentos, religiões. Eu estava numa religião não cristã, né, ateia, japonesa, com raízes indianas.
e estava lá dentro pensando muitas vezes em Deus, sem falar para ninguém, porque eu não podia falar essas coisas, né? Com a crença de que se tinha algo que aconteceria na minha vida, igual uma vez, né? Eu vi isso de uma moça que eu estava tentando levar para essa religião, e ela me disse assim, depois de um tempo, né? Ela acabou indo por amizade, nem tanto porque ela queria. Ela me disse assim: Melissa, se acontecer algo bom na minha vida, eu não vou conseguir agradecer a esse oratório, a esse, enfim, esse pergaminho. Eu vou agradecer a Deus. Eu não vou conseguir, sabe, falar isso que eles falam. É, que foi o pergaminho, que foi o... Enfim, eu entendi ela, porque eu sentia a mesma coisa, só que eu não podia dizer para ela, nem dizer para todo mundo que eu estava ali com dúvidas, entendeu? Porque eu continuava acreditando que Deus ia fazer algo por mim. Eu estava ali porque meu pai tinha falecido e minha mãe se sentia muito sozinha, ela precisava de companhia para ir às reuniões e aquela foi a maneira que eu encontrei de lutar também contra a falta que eu sentia do meu pai, de dar apoio para minha mãe, mas não era o que eu queria. Eu nunca, uma vez uma amiga minha, porque eu sempre tinha essas crises de não querer mais estar, né, nessa religião, de voltar. Às vezes eu acabava voltando, mas sempre era, o meu discurso era a minha mãe, o meu namorado, a não sei quem. E daí uma amiga minha, já falei isso aqui, ela me perguntou: Melissa, você tá vendo que você tá sempre falando das pessoas? O fulano quer, a fulana, isso aqui. O que que você quer? Né? O que que você quer? Isso me lembra muito eu, assim, aquele filme Diário de uma Paixão, né? Em que o rapaz pergunta pra moça. E é a mesma coisa. Ela fala: eu tenho que fazer isso, né? Porque meu pai, porque minha mãe, porque meu noivo, porque não sei o quê. Mas o que que você quer? E ela não consegue responder. É... E daí o que que aconteceu? Quando a minha mãe adoeceu e eu comecei a ter um processo depressivo muito grande e que era secreto, ninguém sabia porque também eu fugi de todo mundo, né? É... E aí, na época, eu busquei refúgio em um lugar, uma pessoa, e aí eu encontrei violência nesse lugar, né? Nessa pessoa. Ai. E aí, assim, quando você tem um problema, é da sua. É do seu instinto buscar segurança e proteção, né? Buscar salvar a sua vida. E isso que eu sentia que eu ia enlouquecer. Eu estava buscando sanidade mental. Quando eu estava dentro do hospital, eu sentia que eu ia ficar louca, sabe? Só que eu não falava isso pra ninguém. Mas era isso, o tempo inteiro eu sentia que é muito essa questão do destino. Eu sentia que eu separei isso aqui, mas eu não queria mostrar. Sentia que, por exemplo, aqui é o meu destino, né? Aqui é a minha vida. Minha vida e meu destino é a mesma coisa. Isso aqui ia ser dobrado. Ai, me perdoe. Quem sabe na próxima vida, nessa não vai dar.
abrisse um buraco em terra e esquece isso. Eu me sentia assim que eu não sei, eu sentia isso, né? E muitas vezes, às vezes são pequenas mudanças que as pessoas me cobram. Pequenas mudanças, mas que causam essa sensação de isso aqui que você tem, que você diz, nós vamos guardar, nós vamos, ó, abrir um buraco, nós vamos enterrar. Então, assim, e aí eu me enterro junto com isso, entendeu? Não consigo, como se fosse inteira, entendeu? Não consigo tirar, não dá pra eu enterrar minha mão, meu braço, pegar o nariz e aí eu senti essa pressão externa sobre mim, né? E aí eu comecei a buscar proteção. Daí, em todo lugar eu não achava. E onde fui procurar, que eu falei, agora eu vou ter. Aí foi o pior. Satanás estava lá. Na verdade, me esperando nesse lugar para falar, eu tava te esperando. Porque é aí que eu ia te destruir, sabe? Acabar de destruir com o seu emocional, com o seu físico, com tudo. Mas daí Deus começou a agir, porque eu encontrei tanto grupo na faculdade, porque só que assim, a pessoa que está passando por esse processo, ela precisa ter uma atitude, uma iniciativa. Eu passava pelo cartaz amarelo e ele ficava me chamando. Então, ajuda ela chama, mas uma hora você precisa, né, se identificar. Sou eu, né, que preciso de ajuda. Não é para todo mundo, porque todo mundo não. Todo mundo acha que é mimimi, que não é nada isso. Então, eu tive que ter a coragem de anotar. Notei errado. Não sei se foi Satanás que fez. Enfim, não sei. Errei. E aí, anotei de novo, como eu disse, comecei a participar e ainda. Eu lembro que teve de novo a participação de uma prima minha que é pastora. Nós tivemos encontro num café, não foi a primeira vez. Ela várias vezes em pontos da minha vida, uau, eu sou muito grata, ela já disse. Pontos de morte, que Satanás realmente estava ali, sabe, para ceifar a minha vida. Eu vejo ela muitas vezes. Não foi a única vez que teve antes, em 2010, eu não estava bem. Inclusive foi minha mãe que pediu para ela vir me ver. Que eu participei de um retiro, né? E aí, nesse ano, ela conversou comigo, eu participei desse grupo, comecei numa igreja. Mas não foi tão fácil descansar em Deus, não. Muitas vezes eu continuava buscando em lugares onde eu já não tinha proteção, né? Só tinha violência pra mim. Passei por alguns processos difíceis de depressão que eu não sabia o que eu estava fazendo, o que eu estava acontecendo comigo, por que eu estava sentindo assim. Coisas que eu vi minha mãe passando. Outro dia eu venho falar mais sobre isso. O grande problema meu, todo esse processo, muitas vezes é
achar que Deus não trabalha com erros, que Ele só trabalha com acertos. Então, quando eu comecei a ver que eu tinha errado muito, eu errei muito, o mundo errou muito comigo, as pessoas erraram comigo e eu errei junto, quer dizer, todo mundo errou ao mesmo tempo, tá tudo errado. Eu comecei a achar que aquela história, aquela biografia, a minha vida, ela precisava ser jogada no lixo. Porque eu não ia conseguir conviver com aqueles erros, entendeu? Com aquelas coisas. Eu queria uma história bonita pra mim. Eu não queria uma mentira pra mim, entendeu? Esse é o problema, porque nada foi o erro. Hoje eu vejo melhor é quando você se afasta um pouco. Você começa a ver o quanto você aprendeu, assim, que, sabe, toda essa busca, toda essa luta poderia ter sido mais fácil, mas eu já estou construindo ainda um grande testemunho, entendeu? Sobre tudo isso, sobre autismo, sobre superdotação, sobre ser mãe solo, muita coisa, entendeu? Dificuldades financeiras que eu passei, tanta coisa, sabe? Incompreensão minha, incompreensão das pessoas, e muita coisa. Então, assim, Deus vai construindo em você também. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Ele é a nossa força. Eu vejo assim, né? É a minha visão. As pessoas não vão ter a mesma visão. Mas se eu tivesse feito tudo certo, se não houvesse esse caos na minha vida, Deus nunca tinha me reencontrado, sabe? Teria permanecido no pecado, teria permanecido longe de Deus e estaria caminhando para o inferno. Eu vejo a bondade dele, sabe? De ter permitido que eu sofresse tanto, sabe? De ter permitido um grande caos na minha vida para que a gente pudesse voltar um ao outro. Deus, eu te amo, obrigada. Deus te abençoe.